Bom, claro que grande parte das coisas que a gente vai falar hoje, vocês, claro, já tiveram acesso, já tiveram contato, mas a gente vai tentar aprofundar isso num nível teórico mais profundo. Aprofundar no nível teórico mais profundo é demais, né? Um pleonasmo da porra. Mas, enfim. Nós estudamos, na aula passada, nós estudamos no nosso encontro passado as bases históricas pré-Revolução Americana e pós-Revolução Americana que sedimentaram aquilo que se entende como o controle difuso de constitucionalidade, que de maneira material já existia enquanto ideia nos artigos federalistas, do ano em que a Constituição Americana estava para ser ratificada. Mas que de uma maneira formal, só passou a existir, né, reconhecido formalmente, com o caso Marbury versus Madison, em 1803, que se estabeleceram o que a gente chama até hoje de doutrina Marshall, que é a ideia do voto do juiz John Marshall, de que nenhum juiz, nenhum tribunal é obrigado a aplicar uma lei que viola a Constituição. Beleza, Marinês. Valeu. Nenhum juiz, nenhum tribunal é obrigado a aplicar uma lei inconstitucional. E daí surge a ideia do controle difuso, também chamado de controle americano, que surgiu nos Estados Unidos. Difuso porque qualquer juiz, qualquer tribunal pode realizar. Incidental e concreto, a gente vai entender hoje por quê. Só que a gente precisa trazer para a nossa realidade. E nós temos peculiaridades aqui no Brasil. Então a gente precisa estudar como funciona esse controle difuso no Brasil. Esse controle difuso no Brasil. Tá? Para que amanhã a gente já entre no controle concentrado, que surgiu na Áustria em 1920. Então, para início de conversa, a gente só vai conseguir entender todas essas características do controle difuso no Brasil se primeiro eu trouxer alguns exemplos de casos concretos em que a lei foi considerada inconstitucional por um juiz, por um tribunal ou pelo STF também. Então eu trouxe aqui alguns exemplos. Vamos lá. Temos o caso, já até falei para vocês, do concurso público e da tatuagem. Então, só para pegar aqui um exemplo. Então, o que é que acontece? Essa aqui é uma lei inconstitucional, tá? Essa aqui é a ação judicial. Esse cidadão foi desclassificado de um concurso, porque ele tinha uma tatuagem, um concurso da polícia. E tinha, vamos considerar aqui, lei em sentido amplo, né? Ato administrativo, edital do concurso, vedava que ele participasse do concurso. O que ele fez? Ele entrou com essa ação, tá? Ele entrou com essa ação, pedindo o direito a participar do concurso. Bem aqui de vermelho é o direito de participar do concurso. Só que o que estava impedindo que ele participasse do concurso? Uma lei em sentido amplo, vamos considerar ato administrativo, né? Edital. Então o que ele fez? Ele ajuizou uma ação, chegou até o STF em grau de recurso, dizendo que essa lei viola o repúdio a qualquer forma de discriminação. Não interessa se meu cabelo é vermelho, não interessa se eu tenho tatuagem na testa, não interessa se eu uso moicano, tá? Ou não interessa se eu uso roupa curta. Meu valor enquanto pessoa não está ligado a isso, a nenhum aspecto físico, nem às minhas capacidades. Isso é absolutamente discriminatório e viola o sistema constitucional. E aí o que o STF fez? Derrubou. Incidentalmente, ó. Por que incidentalmente? Para considerar o direito dele fazer o concurso. Por que incidentalmente? Porque a pretensão desse candidato não era reconhecer a lei inconstitucional.
Não era a pretensão principal, e vou quebrar esse vinho. Não era a pretensão do candidato reconhecer a lei inconstitucional. Tá? A pretensão dele era ser nomeado, era participar do concurso. Só que essa lei estava impedindo. Então, de forma incidental, ou seja, não era a pretensão principal. De forma incidental, o STF fez o seguinte, derrubou a lei incidentalmente. Reconheceu a ele o direito. Tirou o obstáculo eivado de inconstitucionalidade que impedia de abraçar o direito. Então é um controle, o difuso é um controle que a gente já está vendo aqui, ele é incidental. Por que ele é incidental? Porque a pretensão da ação não é de forma abstrata a inconstitucionalidade da lei. É apenas uma questão incidental, não é a principal. Outro exemplo, casamento homoafetivo. Antes do STF sedimentar isso, as pessoas pediam que a união estável homoafetiva para todos os fins, previdenciários, de clube, de tudo, de sucessórios. Aí, o Código Civil diz que o casamento é só entre homem e mulher. Opa! Não consigo ter esse direito, porque tem uma lei aqui que diz que o casamento é entre homem e mulher. Como a lei de empenhorabilidade do bem de família, diz que o bem de família empenhorável é o bem do casal. Claro que depois teve uma súmula que disse que uma pessoa viúva, uma pessoa solteira, um homoafetivo, todos são considerados entidades familiares. Daí porque o direito de família não é mais o direito de família. É o direito das famílias, reconhecendo a dignidade humana e a plena realização humana nas suas múltiplas dimensões. E não de uma forma presa e arraigada a um único conceito. Porque o que me torna feliz é diferente do que torna feliz qualquer um de vocês. O que torna feliz a Melina é diferente do que torna feliz a Luísa e a Maria Inês. Tá? E daí o porquê o direito, como nós vimos na aula passada, foi feito para o ser humano, para que ele se realize. Então, o caso do casamento homoafetivo, esse Código Civil, esse artigo do Código Civil é inconstitucional, tá? É inconstitucional, e aí eu posso reconhecer o direito. Mas quando eu reconheço esse direito e eu declarei a lei inconstitucional, eu não estou sendo ativista, né? Eu não estou sendo violador da separação de poderes. Pelo contrário, eu estou dizendo ao legislador, tem limites, viu? Tem limites. Você não pode proibir que uma pessoa de tatuagem faça concurso. Você não pode proibir uma pessoa do mesmo sexo, das pessoas do mesmo sexo, casarem. Tá? E aí, o que é isso aqui? Um controle incidental, que não é a pretensão principal, é uma pretensão incidental para poder reconhecer direito à união estável. Então aqui a gente começa a perceber que o controle difuso ele é um controle incidental e concreto, ele é feito num caso real, diferentemente do controle austríaco concentrado, que é feito de maneira abstrata e principal. Por exemplo, a DPF 54 reconheceu o direito da mulher realizar o aborto de feto anencéfalo. Foi um controle abstrato. A DPF 54, ajuizada pela Associação Nacional dos Profissionais da Saúde, pedia única e exclusivamente o quê? A inconstitucionalidade do crime de aborto para pessoas gestantes até o primeiro trimestre com feto anencéfalo, com diagnóstico de inviabilidade de vida extrauterina. Então, aí é diferente, a DPF 54 faz parte do controle concentrado. É o modelo austríaco que existe no Brasil também, mas o controle concentrado, ele é principal, ou seja, a pretensão ela é exclusivamente uma análise da lei com a Constituição. E, além disso, o controle de constitucionalidade ele não é concreto. Não é de um caso que envolve uma mulher, um profissional da saúde. O controle concentrado de constitucionalidade ele é abstrato da lei com a Constituição. Tá? Outro exemplo aqui, o aborto até o 3º mês. Uma mulher ia ser presa porque ela fez o aborto. E aí ela pediu o quê? A sua liberdade. Só que tem uma lei aqui que impede que ela tenha liberdade. Ó. Qual é a lei? O Código Penal diz que aborto é crime.
Só que ela praticou o aborto no primeiro mês. Abandonada pela família, abandonada pelo pai da criança, na miséria, na pobreza, e se vendo numa condição de desespero, de ser obrigada a levar a gestação adiante. É uma das questões mais polêmicas, mas sem entrar na questão da polêmica, o que foi o que aconteceu aqui, nesse HC 124.306? O Luiz Roberto Barroso, relator, disse que é inconstitucional o crime de aborto e deu a ela a liberdade. Disse que o crime de aborto não é compatível com a igualdade de gênero, porque homens não engravidam. E que o direito à vida, ele tem gradações. Quanto mais está desenvolvido o nascituro, mais prevalece o direito à vida. Quanto menos está desenvolvido o nascituro, mais prevalece a liberdade sexual e reprodutiva da mulher. Mas, como isso é um controle difuso, a gente vai ver que uma das características do controle difuso é a eficácia interparte. Daí o porquê não é possível afirmar hoje no Brasil que houve a descriminalização do aborto. Hoje não é possível, até porque no controle concentrado nós teremos uma ADPF, que salvo engano é a ADPF 442, tá? De relatoria da ministra Rosa Weber, que vai realmente, de forma definitiva e erga omnes, julgar se é constitucional ou não o crime de aborto até a 12ª semana de gestação. Houve uma audiência pública, ouvindo diversos setores, especialmente mulheres, que foi belíssima a audiência pública, deu para ver ambos os argumentos, tanto do ponto de vista teórico, dogmático, do significado do direito à vida e seu alcance, como também do ponto de vista pragmático, econômico, do erário ter condições de dar amparo a essas mulheres. Então foi uma bela audiência pública. Agora, finalmente o STF vai decidir. Qual o resultado? Não sei. Tá? E vai decidir possivelmente, já teve audiência pública, né? Então vai estar na pauta aí, até final do ano, até início do ano que vem, finalmente com eficácia erga omnes decidir, afinal de contas, se descriminaliza o aborto ou não. Pena que no STF apenas 2 mulheres sejam ministras, né? Somente a Carmen Lúcia Rosa Weber. Mas, paciência. Não é verdade? Bom, tudo bem. Aí vem o HC 82959. O sujeito, ele esquartejou uma mulher. Ele arrancou o coração dela. Estuprou. Matou, esquartejou. E aí você vai olhar para um cidadão desse? Você vai dizer que ele é um monstro? Sim, Nelson. Exatamente. Ampas, brancas e ricas e que jamais, se um dia tiveram alguém, parente, próximo a elas mesmas, o interesse, né, de abortar, jamais correram risco de vida na mesma proporção de uma pessoa da periferia, que são as que morrem mesmo, né, com talo de mamona no útero. Certamente. Mas, enfim, te deixa isso aí também, né, é uma das discussões e os grupos vão poder discorrer amplamente, né, de um espaço próprio para isso, porque faz parte, inclusive, da avaliação de vocês. Mas vamos aclarar a questão. E aí, esse sujeito do HC 82959, ele esquartejou, matou, arrancou o coração da mulher. E você vai olhar para ele e vai dizer assim: nossa, é um monstro. Nossa, merece morrer. Nossa, não é ser humano. Direito penal do inimigo. Direito para pessoas direitas. Bom, se você pensa assim, a única dica que eu posso dar a você é que você faça uma revolução. Porque a nossa Constituição, ela não permite que você diga que a pessoa é um monstro, que ela tem que morrer.
por maior a atrocidade que tenha sido praticada. Ah, professor, o goleiro Bruno, para mim, tem que morrer. Quem assassinou a Marielle tem que morrer. Quem esquartejou, estuprou a mulher lá, que tinha filhos, tinha uma família, tem que morrer. Bom, pessoal, então faça uma revolução. Faça uma revolução, porque aí você toma o poder e estabelece uma nova Constituição. Bom, e justamente pelo fato da nossa Constituição ser uma Constituição que acredita no ser humano, acredita na sua ressocialização, pior que seja aquilo que ele praticou, é uma Constituição humanista. Tá? Mesmo depois de 10, 15 anos, travou? Bom, então a nossa Constituição é uma Constituição humanista. E que mesmo que seja depois de 10, 15 anos que a pessoa está presa, ela precisa, de acordo com a nossa ordem constitucional, ter uma progressão de regime. Do fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto. E esse HC 959 era exatamente um cara desse que praticou um crime hediondo. O que ele queria? Ele queria progressão de regime. Ó. Só que não dá. Não dá para ele ter progressão de regime. Já estava 15 anos preso, ele queria ir para o semiaberto. Ah, mas ele esquartejou a mulher. Bom, mas aí o que acontece? Tem uma lei, que é a lei de crimes hediondos. O que diz a lei? Diz no artigo 2º que não existe progressão de regime crimes hediondos. Então ele não consegue, porque tem uma lei que impede. O que o STF fez? Incidentalmente considerou inconstitucional a lei e deu a ele o direito à progressão de regime, base nessa concepção humanista da Constituição. Tá? Enfim, tem outro caso aqui envolvendo obrigatoriedade de diploma de jornalista, né? Teve um concurso, uma seleção de emprego para um jornal, alguma coisa assim, e só poderia participar quem fosse jornalista, tivesse diploma de jornalismo. Fala, mas que absurdo! Grandes jornalistas são economistas, são filósofos, são juristas, são até pessoas que não têm nível superior nenhum. Porque o jornalismo está ligado às liberdades básicas de informação, de expressão. E o que o STF fez? Ele queria exercer o jornalismo, esse cidadão. Mas ele não pode. Porque tinha uma proibição, e aí o que o STF fez? Considerou inconstitucional essa proibição e disse que diploma de jornalismo não é necessário. Diploma de jornalismo não é necessário para exercer o jornalismo. Taxa de matrícula em instituição pública. O sujeito não queria pagar, a STF declarou inconstitucional para dar o direito que a pessoa não pague a taxa de matrícula na instituição pública. E assim por diante, tá, pessoal? Então se percebe que o controle difuso ele é um controle incidental, né? Ele quebra essa barreira de forma incidental, não é principal, a pretensão da pessoa não é de forma abstrata requerer a declaração de inconstitucionalidade. E também é um controle concreto, tem uma pessoa lá que foi presa, tem uma pessoa que foi impedida, tem uma pessoa que não está conseguindo reconhecer o seu direito. Pois bem. E daí, no caso, eu trouxe aqui o concurso público e tatuagem, ó, dizendo que ofende o repúdio a qualquer forma de discriminação, que assegura a todo brasileiro livre acesso aos cargos públicos. Então, se considerou inconstitucional essa proibição de tatuagem. Então, se eu quiser raspar metade do meu cabelo e bem aqui colocar uma argola desse tamanho e pintar minha barba de louro e botar uma tatuagem no pescoço, eu continuo sendo o Alexandre. Continuo sendo a mesma pessoa. Tá? E se o André pinta o cabelo dele de azul, né, e usa uma barba até aqui assim, e tatuagem na testa, ele continua sendo o André para mim. Então, a Constituição, o STF entendeu de forma
de controle difuso, que isso viola a Constituição. Temos o caso da taxa de matrícula, né, que diz que, como a Constituição garante o ensino público, diz que é essencial para questão burocrática, a matrícula é uma formalidade essencial, então não pode ser paga. Senão você está violando a Constituição, que garante que tenha ensino público gratuito para todos os níveis. E aí considerou inconstitucional. Temos o caso do jornalista, né, que diz o seguinte: o jornalismo é o desenvolvimento da liberdade de expressão. Não está autorizado pela ordem constitucional exigir o diploma de curso superior de jornalismo. Uma censura absurda a um país democrático. E aí declarou o quê? Inconstitucional. Temos a questão da progressão de regime. Entendeu o seguinte, que a progressão de regime tem como razão maior a ressocialização do preso. Crime hediondo, ó, uma inconstitucionalidade desse artigo. Então o tribunal deferiu o habeas corpus e declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 2º. Tá? Temos o HC do aborto, né, polêmico, em que o Luiz Roberto Barroso diz o seguinte, que a criminalização viola diversos direitos fundamentais da mulher. Ela é incompatível com os direitos sexuais e reprodutivos, que ela é obrigada pelo Estado a manter uma gestação indesejada, a autonomia da mulher de conservar e fazer suas escolhas existenciais, a integridade física e psíquica da gestante, que é quem sofre no seu corpo e na sua psique os efeitos de uma gravidez. E também a igualdade, já que os homens não engravidam, e a equiparação de gênero depende de respeitar a vontade da mulher nessa matéria. A tudo isso se acrescenta o impacto sobre as mulheres pobres, é que o tratamento como crime dado pela lei impede que essas mulheres que não têm acesso a clínicas privadas, caras, elas recorram ao sistema público de saúde. Ou seja, o fato de ser crime faz com que não tenha sistema público de saúde para isso. E no caso, as mulheres pobres vão recorrer ao sistema público. Então, se é crime, não tem a estrutura para cuidar desta mulher. Só que aí eu coloquei um outro caso importante pelo seguinte. O controle difuso é da essência dele que ele seja realizado não só pelo STF. O controle difuso ele pode ser feito, como o próprio nome diz, ele está difundido por qualquer juiz do tribunal. Nenhum juiz de tribunal é obrigado a aplicar uma lei inconstitucional. E aí eu trouxe um caso do TRF. O que o TRF fez neste caso? Declarou inconstitucional uma lei municipal que legislava sobre energia elétrica, sendo que a competência privativa para legislar sobre energia elétrica é da União. Então a Corte acolheu a arguição de constitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade dessa lei municipal e garantir lá o direito do cidadão, alguma coisa, de não pagar alguma taxa, etc. Então o TRF, aqui é um exemplo. E eu trouxe um exemplo de um juiz de primeiro grau. Um exemplo de um juiz de primeiro grau. Aqui, ó. Juiz declara inconstitucional o artigo 223G, ó, da reforma trabalhista. Esse juiz disse, não, eu não sou obrigado a aplicar esse artigo totalmente inconstitucional. Porque esse artigo diz que o valor do dano moral ele é proporcional ao salário do trabalhador. Então, se for uma lesão gravíssima, sei lá, a pessoa perder as 2 pernas e os 2 braços, o valor do dano moral vai ser, no máximo, 50 vezes o salário do trabalhador, ou seja, no máximo 50 mil. Mesmo que ele trabalhe numa grande indústria, numa grande empresa. Então, essa forma de precificar o ser humano, com base no seu salário, precificar as suas dores, os seus obstáculos ao seu plano existencial de vida no salário, é algo que viola a igualdade e viola, em suma, a própria dignidade humana, que busca um olhar atento às múltiplas dimensões do ser humano. Penso que quem perde 2 pernas e é um grande empresário não pode ser considerado que esse sofrimento é maior do que uma pessoa que perde as 2 pernas e ganha um salário mínimo. Tá? Porque a dignidade de um mendigo que mora na rua, ela é a mesma dignidade de um presidente da República. A dignidade está para os seres humanos, assim como o preço está para as coisas. Então, esse juiz declarou inconstitucional esse artigo. Vejam, juiz de primeiro grau, para reconhecer o direito ao trabalhador
dele receber 200 mil lá de indenização, teve que declarar inconstitucional incidentalmente o artigo 223 G da Constituição. Deixa eu ver aqui no caso do aborto. O método interpretativo é o tópico problemático, onde o intérprete de uma norma de um caso concreto para interpretar a norma. Não, depende, Sam. Depende. O caso do aborto, você pode ter vários métodos para olhar essa questão. Você pode ter um método do ponto de vista econômico, pragmático, substancial. Tá? Então, isso serviu para mostrar que qualquer juiz ou tribunal pode realizar o controle de constitucionalidade difusa. Então, vamos lá, as características do controle difuso no Brasil. Primeira característica, o juiz pode de ofício fazer. É o que está acontecendo agora em Belém com essa questão das escolas. Tem uma lei, parece que estadual, que diz que as escolas elas têm que dar um desconto de 30%. E aí, digamos, a escola vai cobrar o aluno, né? Vai cobrar lá o aluno. O que o juiz pode fazer? De ofício, a escola nem pediu. De ofício, o juiz pode dizer, essa lei é inconstitucional, você pode cobrar o aluno. Ou o trabalhador pede 200 mil de dano moral, mas ele não fala nada do artigo 223G. Pode o juiz de ofício dizer, olha, é inconstitucional e eu te dou os 200 mil. Outra característica do controle difuso, no Brasil também é assim, qualquer pessoa pode pedir, né? Ou seja, ele é um controle muito democrático, porque ao contrário do controle concentrado, que somente procurador da República, governador dos estados, presidente da República, associações de nível nacional podem requerer, o controle difuso, uma pessoa que mora lá em Tracuateua, no Pará, pode estar tendo um direito obstaculizado por uma lei inconstitucional e pode chegar até o STF. E pode pedir para o juiz da cidade lá declarar inconstitucional aquela lei. Então ele é bastante democrático e de algum modo ele supre as carências do controle concentrado num país de dimensão continental de 200 milhões de habitantes. Porque se só existisse controle concentrado, tal como em alguns países da Europa, só existisse controle concentrado, muitas questões inconstitucionais iam permanecer por 10, 20, 30 anos inconstitucionais, se não tivesse controle difuso, que está mais próximo das pessoas, né? Então, por exemplo, o STF não declarou inconstitucional ainda o artigo 223G da reforma trabalhista. Tem uma ADIM já, mas o STF vai demorar, sei lá, 2, 3 anos para falar isso. Enquanto isso, os juízes do trabalho e os tribunais vão decidindo a inconstitucionalidade e reconhecendo o direito. Eu vejo a importância de ter esse controle que nasceu nos Estados Unidos. E como aqueles caras, os federalistas... Gente, há quantos anos atrás? Peraí. 250 anos atrás, sei lá. As ideias que eles traçaram, que aí eram inéditas, tá? As ideias que eles traçaram lá eram inéditas. Até hoje são atuais, né? E por que é importante para a gente falar de controle, entender o que aconteceu lá atrás. Então, além disso, o controle difuso é um controle incidental, porque a pretensão não é declarar de forma principal a inconstitucionalidade da lei. Eu quero a inconstitucionalidade da lei de forma incidental para reconhecer o meu direito a casar com pessoa do mesmo sexo, a abortar, etc. Por isso eu preciso derrubar a lei. Agora é o seguinte. Imagine que eu estou passando na frente da Assembleia Legislativa ou na frente do Congresso Nacional e eu vejo lá uma medida provisória do Bolsonaro. Eu posso entrar com uma ação judicial para reconhecer em abstrato a inconstitucionalidade daquela lei? Jamais. Né? No controle difuso. A não ser que a minha empresa tenha um prejuízo ou eu tenha um prejuízo, eu posso pedir de forma incidental para reconhecer o meu direito, de forma incidental para reconhecer a inconstitucionalidade daquela medida provisória. Tá? Como uma vez eu fiz contra uma medida provisória do Temer. A minha empresa do meu cliente queria fazer uma compensação tributária. E tinha uma medida provisória do Temer que impedia. O que eu pedia? Reconhecimento incidental de inconstitucionalidade. O meu cliente conseguir fazer a compensação tributária. Tá? Então é um controle concreto, também outra característica, um controle concreto feito diante de um conflito real.
qualquer juiz ou qualquer tribunal pode fazer. Agora vem o ponto principal e nevrálgico do nosso encontro de hoje, que tem exatamente relação não só com esses temas atuais que vocês vão debater, como tem relação com essa polarização de direita e esquerda também. E aí eu vou até pausar aqui. Olha só, gente. Existe uma ideia de que o STF, Supremo Tribunal Federal no Brasil, nos últimos anos, ele tem servido a uma pauta, digamos, progressista. Transsexual, homoafetivo, minorias, indígenas, até a questão do aborto, né? Se for o aborto de feto anencefalo, agora vai julgar a questão do aborto. E existe um incômodo de uma ala conservadora. Porque se a gente for ser... Depois eu te ajudo, no final da aula eu vejo essa questão do trabalho. E aí existe um... Se a gente for ser justo, o conservadorismo, ele não está mal intencionado, ele visa preservar aquelas categorias, aquelas instituições que, digamos, deram certo, digamos, que são boas, que atingem o bem comum. A intenção de digamos assim, grosso modo, de um conservador é preservar aquilo que existe de bom, sedimentado há muitos séculos, há muitos milênios, há muitos anos. E portanto, quando o STF mexe no status quo, o que um conservador pode dizer? Olha, esse ativismo ele está rompendo com a democracia. Esse ativismo ele está invadindo uma esfera que seria da política. Tá? E tudo isso aqui que eu estou falando dá uma boa discussão. Tá? Esse progressismo é nocivo porque essas questões morais controversas deveriam ser julgadas pelos representantes do povo. Pois bem, quando nós sabemos que os representantes do povo, Congresso Nacional, primeiro, eles não são maiores do que a Constituição, que elas sim representam o povo no sentido mais substancial. Segundo lugar, muitas vezes o legislador, por conveniência política, pensando na próxima eleição, prefere não decidir questões morais controversas. Mas o leite está sendo derramado, o corpo está estendido no chão e está ensanguentado. E ele precisa de uma proteção, porque ele tem um direito fundamental. E aí o que acontece? O que é importante, se a gente precisa sempre olhar para a história, né, para entender um pouco as coisas. Se a gente for olhar para a história, perceber quando a Suprema Corte Americana foi criticada na década de 70 no Roe vs. Wade, e também em outros casos envolvendo segregação de negros e brancos, a Suprema Corte foi acusada naquele momento de ser ativista, de estar invadindo uma esfera do legislativo, por estar determinando o fim da segregação de negros e brancos. Alguns conservadores ali do Texas e tal diziam que o STF de lá, né, não poderia mexer no status quo, assim, aborto e tal. Só que se esquece que a Suprema Corte Americana, antes da década de 70, pegar a década de 50 e 60, ela estava servindo ao conservadorismo. Ela estava servindo à proteção desses costumes, dessas tradições. Tá? Como o nosso Suprema Corte também já fez isso, se a gente for olhar no retrospecto histórico. Então a questão é cambaleante, né? E também não existe uma... Isso, exatamente. Brown vs. Board of Education. Exatamente, menino. Então a questão é cambaleante. Não? E muitas vezes, e parece que quando o STF está mais ativista, ele visa suprir uma omissão, né, legislativa. E quando o STF está mais conservador, ele vê que o legislador está atuando mais, enfim. Bom, por que eu estou falando isso? Tá? Isso tem a ver com as discussões que vocês vão travar. Porque, de algum modo, o STF incomoda, digamos, hoje o que a gente entende de direita brasileira. Né? Se você for ver, por exemplo, o Olavo de Carvalho e outros intelectuais de direita, se incomodam muito com esse ativismo do STF. E se você for ver algumas pessoas ligadas, alguns intelectuais, né, ligados à esquerda, eles, digamos, têm uma certa sintonia com essas questões de minorias, de transexuais, de homossexuais, até de aborto.
e aí entendem que o foro adequado é do STF. Vamos com calma. Vamos com calma aqui. E que, num ponto de vista de teoria geral da jurisdição, os atos do legislativo e do executivo sempre podem ser vistos pelo judiciário, não só para declarar inconstitucional, como para a técnica também da interpretação conforme a Constituição, sem redução de texto. E que o intérprete último da Constituição é sempre o judiciário, e isso está no Federalista. Isso está no Federalista, isso está na doutrina Marshall, no Marbury versus Madison. Bom, mas, como diria a Loiane Verbicaro, ou também o Waldron, existe um liame entre o que é jurisdição e o que é política. E tem certas coisas que a jurisdição não pode tocar. Talvez tenham certos assuntos que dizem respeito aos interesses da nação, ao que se quer para o Brasil, em um sentido macro, de diretrizes mais amplas, talvez estejam mais dentro do que é a política. O Luiz Roberto Barroso tem um artigo interessante sobre isso. Então é como se fosse assim, né? Eu tenho a jurisdição e eu tenho a política. Tenho a política aqui, ó, e eu tenho a jurisdição. É um erro pensar que existe uma linha divisória clara que separa o que estaria dentro do judiciário e o que estaria dentro da política, né? É um erro pensar que existe essa linha. Eles estão assim, ó. Não há uma divisão clara sobre que questões morais e controversas deveriam estar na política, questões morais e controversas estariam no judiciário. Tem questões que são óbvias, por exemplo, liberar o comércio de maconha. Você vai dizer o seguinte, política. Né? Outras coisas são óbvias. Eu estou cobrando uma dívida, a pessoa não me paga. Você vai dizer jurisdição, né? Óbvio. Mas aí existe uma linha tênue, por quê? Qual é o motivo de existir essa linha tênue? O motivo é o seguinte: nessa interface, o que eu tenho? Nessa interface entre o judiciário, cadê o parlamento? Nessa interface entre o judiciário e a política, o que eu tenho? Eu tenho isso aqui, ó. Uma Constituição ampla, uma Constituição ampla, uma com um rol de direitos fundamentais infinito, porque o parágrafo 2º diz que os direitos fundamentais não se esgotam na Constituição, também estão no plano dos direitos humanos. Uma Constituição que expressamente permite que o STF dê a sua palavra em matéria constitucional por meio de súmula vinculante, controle concentrado de constitucionalidade. Um Congresso nocivo, eleito, grande parte por meio da força econômica, de meios de comunicação onde minorias não estão representadas. Política que visa a próxima eleição e os seus interesses próprios, e não os interesses dos direitos fundamentais dos cidadãos. E uma minoria que não é representada. E aí, novamente, vem a discussão. Como diz o Dworkin, né? O judiciário muitas vezes vai ser o foro, o locus, onde essas questões vão ter que ser resolvidas. Porque eu duvido que algum dia, nesse Brasil, o Congresso Nacional vai se reunir para decidir se a transexual tem direito a mudar de gênero sem cirurgia de sexo, como fez o Canadá e a Suíça. Aí isso eu duvido. Duvido que eles façam isso. Vocês imaginam Éder Mauro? Vocês imaginam todos os políticos que estejam lá fazendo isso? Tá, mas é um direito fundamental e a Constituição é ampla. Então, a diferença entre o que é política e o que é jurisdição constitucional, ela começa a ficar apagada, ela começa a ficar nebulosa. De modo que, em alguns momentos, de forma inconsciente, o judiciário acaba tendo um papel mais preponderante, ele passa a ser um protagonista de questões constitucionais. E uma pessoa que quer discutir isso sem levar essas variáveis em conta, não tem como, gente. Não tem como. Tá?
Ah, mas o Waldron diz que é o legislativo, meus amigos. Escreve aonde? Nos Estados Unidos. Então não faça uma importação automática do que o Dworkin, o Waldron, o Habermas fala, que eles moram na Alemanha, na Suíça. A gente mora num país cheio de elas, tá? E cheio de problemas históricos, desde o coronelismo, aliás, desde as grandes navegações. Bom, mas tudo bem. Estamos abertos sempre a qualquer ideia. E aí o que acontece? A questão entre direita e esquerda, entre um STF mais ativista, menos ativista, criticado ou elogiado, está exatamente esse ponto aqui. As decisões em controle difuso, seja do juiz de primeiro grau, de tribunais intermediários ou do STF, elas têm uma eficácia inter partes, seja só para quem entrou com a ação, ou erga omnes? Como vocês sabem, regra geral, inter partes. Só que a grande confusão começa exatamente aqui. Porque há 3 exceções. Existem 3 exceções que a decisão do STF no controle difuso, de um juiz jamais. Né? O juiz sempre vai ser interparte, com o tribunal sempre vai ser interparte. Mas existem 3 situações que a decisão do STF, no HC, no recurso extraordinário, que é um caso concreto, vai ter eficácia erga omnes para o Brasil inteiro, tá? E sem precisar do controle concentrado, tá? Precisar do controle concentrado. Então vamos lá, gente. A primeira situação. Primeira exceção. Cadê, gente? Primeira exceção. Quando o Senado Federal concordar com o STF. Veja, o Senado Federal é uma casa conservadora, porque a idade mínima é maior do que da Câmara. Então é uma casa, digamos, mais madura. Então olha o que o Constituinte fez no artigo 52, inciso 10. Olha, o STF decide o que ele quiser, só vale para as partes. O controle difuso, tá? Recursos e tal. Mas se o Senado concordar e achar que é bom para o Brasil, ó, essa decisão vai valer para o Brasil inteiro. É o que diz o artigo 52, inciso 10. O Senado, concordando com a decisão do STF no controle difuso, pode suspender a lei em todo o território nacional. E aí está respeitada a democracia, né? Porque o STF já decidiu. É um órgão propício para a questão constitucional. E o Senado, que é uma casa conservadora, concorda, acabou a discussão. A lei é inconstitucional no Brasil inteiro, acabou. Então, essa é uma exceção que o próprio Constituinte, isso já existe desde a Constituição de 1889. Então, não tem discussão. Segunda exceção, quando o próprio STF, e isso também é a Constituição que diz, tá? O próprio STF decidir com maioria qualificada aquela matéria constitucional de forma reiterada. Ele edita o quê? Uma súmula vinculante. Súmula vinculante. Então tá lá no artigo 103A da Constituição. Súmula vinculante. Cadê? Vamos lá então. Artigo 103A. Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício por provocação, mediante decisão de 2/3, após reiteradas decisões em matéria constitucional, aprovar a súmula que terá efeito vinculante para todo o judiciário e toda a administração pública. Então, aqui, o que exige? 2/3, ou seja, de 11 ministros, 8, então já está uma questão amadurecida, e após reiteradas decisões. Então, a súmula vinculante vai valer para todo o judiciário e toda a administração pública, ou seja, é um controle difuso, mas que, por ser reiterado e já está amadurecido, vale para o Brasil inteiro com eficácia erga omnes. Então, gente, primeira sessão, o Senado Federal concorda e edita uma resolução, não é decreto, tá? Uma resolução. Segunda questão, quando o próprio STF edita uma súmula vinculante. E agora que mora a cagada. Agora que mora o perigo e dessa polarização toda. É a terceira, que eu coloquei até uma caneta diferente aqui, porque ela é o Jack Nixon no Estranho do Ninho. Que é o seguinte. Essa terceira exceção,
que a decisão do STF teria uma eficácia erga omnes, ela é uma tese do professor Gilmar Ferreira Mendes, também ministro do STF. Qual é a tese do professor Gilmar Ferreira Mendes? Neste livro bem aqui, ó, na página 1160. Vamos colocar aqui. Eu vou achar essa página. 4335. Tá. Vamos achar essa página logo. 4335. Aqui. 1564. Já vamos ver essa parte. 1564. Então, a tese do professor Gilmar Ferreira Mendes é a seguinte. Anote o que eu vou dizer, que vai ser fundamental para as discussões todas de vocês. A primeira ideia que ele traz é a seguinte. Quantos ministros são? Ele pergunta para vocês. Quantos ministros são? Vocês vão dizer 11. Ah, é? Quem é que julga recurso extraordinário? Quem é que julga o habeas corpus, mandado de segurança, ou seja, o controle difuso, no STF? Aí o aluno vai dizer, ora, são os 11. Perfeito. Até por conta da regra da reserva de plenário, que exige que qualquer tribunal decidir uma questão constitucional decida todos juntos, né? Por maioria de todos os membros. Tá. Quem é que decide uma DPF, uma ADIM, que tem eficácia erga omnes por natureza? O aluno vai responder, ora, são os 11. Aí o Gilmar Mendes vai, olha na sua cara e diz o seguinte, não deixa de ser hipócrita. Por quê? Se uma ADIM, uma DPF, é julgada pelos 11, por que isso aqui tem mais valor do que um habeas corpus, um recurso extraordinário julgado pelos mesmos 11? Se um dos requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário é a repercussão geral, é que a causa exatamente transborde os interesses das partes em conflito. E aí, exatamente isso que diz o nosso Código de Processo Civil e a Constituição, o requisito de admissibilidade, a própria Constituição estabelece. Vamos lá para o CPC. Ó. Calma lá, gente. Já vou ver as perguntas. Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político e social que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. Deixa eu ver aqui as perguntas, só um segundo. Rapidinho, gente. Calma. Rapidinho. Gilmar Mendes, são 11 ministros. Quem julga controle difuso são os 11. Quem julga a DPF são os 11. Também não, estava no... Beleza, vou explicar de novo. Olha só, gente. Vamos com calma aqui. Vamos com calma. O controle concentrado de constitucionalidade, que a gente vai começar a estudar amanhã, se você for olhar na Constituição, tá? Ação direta de inconstitucionalidade, ó, compete ao STF. Tá? Controle concentrado. Diz a Constituição o seguinte. Um segundo. Aqui, ó. Podem propor ação direta de inconstitucionalidade. Aqui, ó. As decisões de mérito. Olha só, esse é o ponto central, Lucas e Hugo. As decisões definitivas de mérito do STF na ação direta de inconstitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante. Então, para toda a administração pública e poder judiciário. Ou seja, não há discussão de que no controle concentrado, tá, as decisões do STF valem para o Brasil inteiro de forma obrigatória.
E aí atropela o legislador, não quer nem saber. Controle concentrado. Mas qual é a grande cagada do controle concentrado? É que o STF tem que esperar o quê? Um desses legitimados, ó, se interessarem pela questão, que são legitimados que, digamos, têm representatividade popular. Ou seja, o controle concentrado, a DIN, a DC, a DPF, vale para o Brasil inteiro, é erga omnes. Está sedimentado, não tem discussão. O máximo que você vai poder criticar não é o eficácia erga omnes. O máximo que você vai poder criticar numa DIN, numa DC da DPF, é o raciocínio dos ministros. Olha, o raciocínio deles, eu não concordo. Aí você faz um artigo, uma pesquisa acadêmica dizendo que o raciocínio está equivocado, do direito à liberdade, do direito a isso, do direito àquilo. Mas você não pode criticar o controle concentrado com relação à eficácia erga omnes, porque isso aqui é uma opção constituinte, do constituinte, acabou-se. Tudo bem? A grande cagada é com relação ao controle difuso. Porque o constituinte disse no artigo 103A que o controle difuso só vai ter eficácia erga omnes em duas situações. Súmula vinculante, tá? Após reiteradas decisões de matéria constitucional, e no artigo 52, lá, quando o Senado Federal concordar. Compete ao Senado suspender a execução declarada inconstitucional, a lei declarada inconstitucional pelo STF. Então, por que eu estou falando isso? Recapitulando. O controle difuso, a eficácia dele é interparte. Ou seja, o STF, no controle difuso, não vai estar determinando como aquela questão vai ser tratada do Brasil inteiro. Ele vai estar só decidindo o caso concreto. Só que tem duas exceções explícitas na própria Constituição, quando o Senado concorda ou quando o próprio STF decide aquilo de forma reiterada e edita uma súmula vinculante, como eu trouxe aqui alguns exemplos de súmula vinculante. Súmula vinculante número 11. Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia. Súmula vinculante número 13. A nomeação de cônjuge ou parente é inconstitucional para cargo de fere a moralidade. Tá? Súmula vinculante número 44. É inconstitucional exigir exame psicotécnico de cargo público sem ter uma lei que autorize isso. Etc, etc, etc. Tá? Então, o que acontece? Voltando lá à questão problemática. Muito do ativismo, digamos, criticado do STF é porque as decisões em recurso extraordinário, em habeas corpus, acabam valendo para o Brasil inteiro. Isso, vou repetir. Então, olha só, a decisão do STF, quando ele julga um recurso, quando ele julga um caso concreto, né, um habeas corpus, sem ser as ações do controle concentrado, a eficácia é interparte, de uma regra geral, tá? Só vale para as partes do caso, não vai valer para o Brasil inteiro. Assim como o juiz de primeiro grau, que julgou inconstitucional o artigo 223G da Constituição da Forma Trabalhista, assim como o TRF lá, só vai valer para o caso concreto, não vai valer para as outras pessoas. Só que isso tem 3 exceções. E as 2 primeiras exceções não são problemáticas. Que você vai poder criticar a decisão do STF, mas não a que ela tem eficácia para o Brasil inteiro, porque é uma opção constituinte. Então, a primeira exceção é quando o Senado Federal concorda com a decisão do STF no controle difuso. Tá? A segunda exceção é quando o próprio STF decide aquela questão com maioria qualificada, ou seja, 8, 2/3, né? Reiteradas vezes. O que ele faz? Ele edita uma súmula vinculante, que vincula o Brasil inteiro, a administração pública e todo mundo. A grande confusão é a terceira hipótese. A terceira suposta exceção, que é a tese do professor Gilmar Ferreira Mendes. Tá? O que o Gilmar Ferreira Mendes diz? Voltando agora ao exemplo do judiciário. Ele diz o seguinte, que isso não faz sentido. O controle difuso só tem eficácia erga omnes nessas 2 hipóteses. A tese do Gilmar Mendes é que qualquer caso julgado pelo STF, um recurso extraordinário, um HC, um mandato de segurança, já vale para o Brasil inteiro. Que não precisa ter súmula vinculante, porque às vezes a questão não vem várias vezes, vem só uma vez. Uma questão, sei lá, da Tiffany lá do vôlei. E às vezes o Senado Federal está em desuso já, isso aqui, ele nem se reúne mais para julgar as questões do STF. Então o que o Gilmar Mendes diz? Que isso aqui é uma hipocrisia. Só que aí calma que o argumento é profundo.
ele traz os seguintes argumentos. O primeiro argumento é o seguinte: quem julga a DIN, que vai para o Brasil inteiro? Quem julga a DIN? Pelo menos tem que ter o voto de 6 ministros, né? Tem que ter maioria simples. Quem julga a DIN? Os 11 ministros do STF. Quem julga um recurso extraordinário? Pela regra da reserva de plenário, tem que julgar todos, ou seja, os 11. Então, por que a decisão da ADIM vale para o Brasil inteiro, que são os 11 ministros, mas a decisão de um recurso extraordinário não vale para o Brasil inteiro? E aí o Gilmar Mendes logo traz um exemplo de uma ADIM que foi ajuizada sobre uma matéria que o STF já tinha julgado inconstitucional, no recurso extraordinário. E olha só o que o Gilmar Mendes mostra. Bem aqui, ó. Já já eu vejo, Lucas, só um segundo. Olha só. Na ADIM 4071, o relator ministro Menezes Direito negou seguimento à ADIM por entender que a corte já tinha julgado isso no recurso extraordinário. Não vou julgar. Veja bem, para que eu vou julgar de novo isso? Beleza, Lucas? Por que eu vou julgar de novo? Vamos supor que o STF disse que é inconstitucional taxa de matrícula, no controle difuso. Vem aqui. Aí chega uma ADIM para julgar inconstitucional aquela lei lá do estado de Goiás que institui taxa de matrícula. Mas peraí, eu já disse, a gente vai reunir de novo, ocupar nosso tempo, proferir os mesmos votos. É totalmente irracional, ineficiente. Então, vamos pegar o um exemplo clássico. Diploma de jornalista. Pô, eles se reuniram, cada voto tem 300 páginas. Eles julgaram no recurso extraordinário, pessoal, o seguinte, os 11 ministros. É inconstitucional exigir diploma de jornalista. Aí você entra com uma DPF, porque a lei lá de liberdade de imprensa, não sei das quantas, quer que eu julgue inconstitucional. Peraí, a gente vai se reunir de novo para conferir o mesmo, são os mesmos ministros. Quem julga a DIN tem que ser no mínimo por 6-5. São os mesmos do recurso ordinário, tem que ser no mínimo por 6-5. Então, o primeiro argumento do Gilmar Mendes, que ainda é o argumento mais fraco dele, tá? O argumento mais fraco dele. É o seguinte, ó. Esse negócio de súmula vinculante, Senado Federal, isso é formalidade. O Senado Federal, diz o Gilmar Mendes, sofreu uma mutação constitucional esse artigo. Por que o Gilmar Mendes defende que sofreu uma mutação constitucional esse artigo? Porque ele diz o seguinte, pelo desuso. Ao longo da história da Constituição de 88, o Senado Federal não se reúne, não usa isso para empregar. Então entrou em desuso. Qual é a mutação constitucional? É que esse ato administrativo do Senado, ele é vinculado, não é um ato administrativo discricionário. Para vocês que são alunos do nosso grande Tiago Feio. Esse ato administrativo, diz o Gilmar Mendes nesse livro, é um ato administrativo vinculado. O Senado é obrigado a publicar a resolução só para dar publicidade aquilo para o Brasil inteiro, mas não tem importância não. A eficácia não é declaratória. Não é declaratória. Já existe, desde que o STF decidiu para o Brasil inteiro aquela questão. Então, esse ato do STF seria meramente uma formalidade. Esse ato do Senado Federal seria uma mera formalidade que já estaria em desuso. Ou seja, o Gilmar Mendes está dizendo, não quero saber de Senado, o STF tem a última palavra em direitos fundamentais, em matéria constitucional. Então, mais um argumento, desuso, mutação constitucional. Terceiro argumento é o mais forte para mim. Esse terceiro argumento é muito forte. Ele diz o seguinte, olha, experimenta entrar com recurso extraordinário contra um acórdão do teu tribunal que esteja em harmonia com uma decisão do STF no controle difuso. Só experimenta. Experimenta contrariar o STF. Sabe o que vai acontecer com você? Vai acontecer isso aqui, ó. Você protocola o recurso extraordinário no tribunal local, né? E aí o presidente do tribunal local vai negar seguimento a um recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em consonância com o STF no regime de representação, que é controle difuso. É um caso concreto. E pior que isso, se o acórdão colide
com o entendimento do STF, o presidente do tribunal não vai mandar para o STF. Ele vai mandar o tribunal se retratar. Ou seja, o próprio legislador que fez o CPC vai mandar se retratar, se divergir do entendimento do STF em repercussão geral. O próprio legislador está dizendo isso. E para piorar, quando a gente vai estudar a execução, na defesa do executado, ele pode alegar que a sentença é inexequível. Se a sentença se apoiou numa lei declarada inconstitucional pelo STF. Inexequível, inexequível. Olha lá o parágrafo 2º. 12º. Considera-se inexigível a obrigação reconhecida no título judicial fundada numa lei declarada inconstitucional pelo STF. No controle concentrado ou difuso. Isso, Juliana, a gente vai tratar disso, dessa questão. A gente vai aprofundando devagarzinho, a gente vai ver os dois lados e vamos chegar nesse ponto dessa crítica. E aí eu vou dizer qual é a minha solução, a minha proposta para isso. Humildemente eu vou dar a minha sugestão, como resolver isso. Então, olha só. Aqui diz que o controle difuso ou concentrado é inexigível a sentença. E aí, esses são os argumentos do Gilmar Mendes. Tem mais um argumento ainda, que ele diz o seguinte: é tão claro que o controle difuso é equiparado ao controle abstrato, vale a mesma coisa, que o STF, quando julga questões do controle difuso, ele modula os efeitos da decisão, já sabendo que vai aplicar para o Brasil inteiro. Foi o que aconteceu na desaposentação. O STF disse que isso aí ia valer para os casos futuros, os casos passados não serem afetados, os casos já julgados não serem afetados, porque caberia ação rescisória. Né? Então, por que o STF está modulando os efeitos? Porque vale para o Brasil inteiro. A desaposentação foi um recurso extraordinário. E se você for fazer uma constatação fática, tirando a questão do aborto, que realmente ainda continua sendo crime no Brasil, tirando a questão do aborto, as outras questões são indiscutíveis. Nem precisou ter ação do controle concentrado. Fundo rural, inexigibilidade de cônjuges, taxa de matrícula, diploma de jornalista, progressão de regime, crimes hediondos. Tipo, todo mundo no Brasil inteiro, ninguém discute isso, todo mundo acata, juízes e tribunais. Só a questão do aborto, porque o Barroso fez uma burrice aí. Foi o erro do Barroso. O erro do Barroso foi o seguinte: a Constituição diz que inconstitucionalidade, no artigo 97, a Constituição diz que inconstitucionalidade só pode ser decidida pela maioria absoluta dos membros do tribunal. Tá? Então tem que reunir no plenário. O que o Barroso fez? Por isso que essa decisão não é levada a sério. Vai ser levada a sério mesmo o ADPF 442, porque ele julgou numa turma com 5 ministros. Ele julgou inconstitucional o crime de aborto numa turma de 5 ministros. E foi exatamente este caso que gerou aquela frase: você é uma mistura de mal com atraso, com dose de psicopatia, papapá. Porque o Gilmar Mendes, corretamente, foi criticar o Barroso num outro julgamento. Não vem falar nada do meu voto, não, porque tu julga inconstitucionalidade na turma, violando a reserva de plenário, que é uma regra constitucional. Aí o Barroso diz: Vossa Excelência está puxando uma coisa que aconteceu lá atrás. É uma mistura de mal com atraso, com pitadas de psicopatia. Foi aí que ele falou isso. Mas, Gilmar, todo mundo ficou ovacionando o Barroso, porque, claro, a questão do aborto é uma questão que sensibiliza a todos nós. E aí, claro, a gente tem de elogiar e tal, a gente tem de adorar o Barroso, papapá. Mas ele fez errado, o Gilmar Mendes estava certo. A Constituição é muito clara no artigo 97, tá? Em dizer somente o voto da maioria absoluta dos membros no tribunal vai poder reconhecer a constitucionalidade de uma lei. E maioria absoluta é de todos os membros do tribunal. Caso não é de uma turma, 3 contra 2, como foi o caso, né? 6 contra 5. Então, o Barroso, o Gilmar Mendes estava certo. E é por isso que essa decisão aqui não é levada a sério, até porque aí sim, tem a DPF 442, que tem audiência pública, que vai julgar essa questão em definitivo no Brasil, com eficácia erga omnes e tudo. Pois bem. E qual é o nome dessa tese do Barroso? A tese do Barroso é chamada de abstrativização do controle difuso. Por quê?
Por que é chamada de abstrativização difusa? Porque ela visa dizer que o controle difuso é equiparado ao concentrado. Que o STF decidiu o difuso, ele não precisa mais decidir no concentrado. E ambos têm eficácia erga omnes. Tá bom? E esses são os fundamentos aí dos argumentos do... Agora, eu vou falar para vocês do outro lado da moeda. Os argumentos dos dois melhores juristas que já criticaram a tese da abstrativização do controle difuso. O Lênio Streck critica também muito a tese da abstrativização. Eu vou mostrar o outro lado e no final eu vou dar a minha posição. A minha posição não está escrita em nenhum lugar, é só minha mesmo. Tá? E humildemente eu penso que resolve o problema. Então, para quem tem interesse na pesquisa, os dois melhores artigos sobre o tema são esses aqui, ó, do Flávio Pedron, o papel do Senado no controle difuso, onde ele defende firmemente que tem que ter o Senado, ou súmula vinculante do Senado. Acabou-se. E critica arduamente o STF. E também esse outro artigo da Ondina e da Nina, participação do Senado no controle difuso da constitucionalidade. Aonde ela diz que não teve mutação constitucional. Não teve mutação constitucional. E o Senado Federal fez isso 100 vezes já, desde a Constituição de 88. Mas, pô, 100 vezes desde a Constituição de 88, quer dizer. 100 vezes é o número de filmes que eu já assisti só na quarentena. É muito pouco, né? Mas tudo bem. E aí, quais são os argumentos que visam derrubar essa tese do Gilmar Mendes? O primeiro argumento é o seguinte. O primeiro argumento é de que o CPC, que ele tanto fala, no artigo 927, ao dizer quais são os precedentes vinculantes, não inclui o recurso extraordinário. Vamos lá para o 927. Os juízes e tribunais observarão as decisões do STF no controle concentrado, súmula vinculante, papapá. Quando fala de recurso extraordinário, fala do recurso extraordinário repetitivo. Quase uma súmula vinculante, né, pessoal? Repetitivo, porque já teve várias questões ali. Então, esse é o primeiro argumento. O segundo argumento é que não há desuso, que o Senado Federal não tem todo o tempo do mundo disponível e ele, na medida em que pode, analisa as questões e emprega eficácia erga omnes. Já fez isso 100 vezes. O terceiro argumento é um argumento de competência constitucional, que a Constituição foi muito clara ao dizer quando a decisão do STF vale para o Brasil inteiro. Controle concentrado, súmula vinculante. Então, STF, edite uma súmula vinculante. Só que tem que ter oito contra, pelo menos 8 ministros. A súmula vinculante exige uma maioria qualificada, porque como não é controle concentrado, exige uma maioria qualificada, 2/3. E 2/3 de 11 é 8, não 6. Então, isso seria desrespeitar o texto constitucional. E o último argumento é o seguinte, é que o Gilmar Mendes, no livro dele, ele se vangloria aqui no final, ó, dizendo que a tese dele foi acatada, ó, nessa reclamação 4335. E aí, gente, como tudo que é muito fácil é errado, todo caminho que é muito fácil é errado. Tudo que é apressado é ruim. Por isso que Aristóteles diz que o ser humano sábio é aquele que anda devagar. E o Chororó também diz, né? Ando devagar porque eu já tive pressa. Verdade, Juliano. Só tem uma coisa que foi feita na história da humanidade que foi feita apressada e é linda. Uma música que foi composta em 40 minutos, chamada Your Song, do Elton John. Chororó e Aristóteles. Sem problema nenhum. Your Song foi composta em 40 minutos. E é a coisa mais linda, né? Quanto música popular. Mas tirando Your Song do Elton John, tudo que se faz apressado realmente é ruim. Então, se você for ler o livro do Gilmar Mendes, abstrativização do controle difuso, você vai estar errado. O Gilmar Mendes está errado no livro dele.
Por quê? Esses dois acadêmicos que fizeram essa pesquisa, eles dissecaram a reclamação 4335 e essas duas ADIs, e não é nada disso, não. Não é nada disso. Se você for ler só a parte final do julgamento, parece que sim. Mas se você for se aprofundar, mas você vai ficar um mês lendo, né? Porque cada voto tem 300 páginas. Paciência, né? É igual como aquele rapaz do Instagram criticando a Rafa, uma questão de racismo, né? Mas eu não tenho leitura, eu vou ter que ler os autores negros, eu vou ter que ler os não sei o que negros, eu vou ter que ouvir os negros. Aí ele faz. Sim, dá trabalho, né? Mas paciência. E ela estava dizendo que ela tinha que ser ensinada sobre racismo, que ela não ia ler e tal. Pela Thelma e pelo Babu e tal. Então né, gente? 300 páginas por voto, paciência, é o preço que se paga. Tudo tem um preço, né? Tudo exige um sacrifício. E aí, eu fui me dar o trabalho de ler também. Então vamos lá. Reclamação 4335 do Acre. Um juiz do Acre revoltado. E disse: não vou aplicar a decisão do STF no HC tal. Eu não vou dar progressão de regime para esse cidadão. Ele está 10 anos preso, mas ele arrancou o coração de 10 pessoas. Eu não vou dar progressão de regime, eu vou seguir a lei. É controle concentrado? Não. É súmula vinculante? Não. Então eu não quero saber. Não vou seguir controle difuso. Ninguém me obriga a seguir controle difuso. Aí o advogado do cidadão entrou com a reclamação no STF. Está desrespeitando sua decisão. Se você for ler o resultado final, a reclamação foi procedente para cassar a decisão do juiz. Se você for ler o resultado final, você vai dizer: nossa, abstrativização do controle difuso, né? E não, pessoal, não é assim. Porque o motivo que ensejou cassar a decisão é porque o STF depois acabou editando uma súmula vinculante. E esse foi a principal razão da ratio decidente dos votos. Tá? E a mesma coisa, na DIN 3406 e 3470, a coisa ficou muito mal resolvida, porque se pedia a declaração de inconstitucionalidade de um artigo lá de uma lei estadual, o STF acabou de ofício querendo declarar inconstitucional outros dispositivos, meio que de forma incidental, né? E eles discutiram muito devagar aquilo, acabaram declarando. Não ficou uma coisa sólida. Então, acho equivocado dizer que no Brasil adota a abstratização do controle difuso. E aí, qual é a minha solução? A minha humilde solução, que eu indico que, se alguém tiver interesse... Eu não vou escrever sobre isso, tá, gente? Nos próximos 2 anos, eu não vou escrever sobre isso. Então, eu estou escrevendo sobre outras coisas. Então, quem tiver interesse em escrever sobre isso, só faz uma nota de rodapé, dizendo assim: agradeço, professor Bona. Só faz uma nota de rodapé. Então, eu vou dar aqui qual é a solução, ao meu ver, que ninguém escreveu sobre isso. Tá? A solução está nesse livro bem aqui. Que, claro, não trata desse assunto, é em inglês, é um livro. Mas se você casar as coisas, dá para entender certinho. É esse livro aqui, ó. Interpreting Precedents, a Comparative Study. Então, você pega esse livro. Isso dá muito trabalho. São 14 capítulos, cada um com 50 páginas. Aí é que tá a beleza da vida, né? 50 euros. Isso é fichinha para ti, Lucas. É professor de latim, rapaz. Professor de latim é rico. Então, gente, isso aqui é um clássico, tá? Isso é um clássico, é uma obra-prima de muitas verdades, de muita coerência. Então, o capítulo 1º e o capítulo 13º te dá a resposta. Eu não vou escrever sobre isso, porque vai dar trabalho. E eu estou escrevendo, no caso, sobre outras coisas. No caso, eu já tenho 4, 5 capítulos de livro que eu tenho que escrever. Tá difícil, Vitor? Mas tu é o cara que ganha no e-commerce. Tem loja virtual, tu é rico também, Vitor. Bom, então olha só. Por que a resposta nesta obra? E nunca ninguém escreveu sobre isso, gente. Pelo seguinte. Vamos esquecer extrema esquerda, extrema direita. Esquece isso. Vamos pensar o seguinte.
Esse livro, ele fez um estudo sobre como os precedentes são tratados no mundo inteiro, na América Latina, na Europa e no mundo anglo-saxão. E ele chegou à conclusão, capítulo 13, que é a conclusão, né, são as conclusões, é o seguinte, que as experiências jurídicas americanas, europeias, latinas, mostram que existem 6 graus de vinculação do precedente. O levemente persuasivo, o altamente persuasivo, levemente vinculante, altamente vinculante e o formalmente vinculante. Então, assim, o formalmente vinculante é aquilo que de forma cristalina vincula tudo e todos. E aí é só uma súmula vinculante, controle concentrado, porque os outros controles são interpartes, né? Controle difuso. Então vai ser só a súmula vinculante, ou o Senado Federal, ou controle concentrado. Acabou, ponto final, acabou. Mas existe um degrau que está um pouquinho abaixo. Que são aqueles que não são persuasivos, nem são formalmente vinculantes. São altamente vinculantes. Né? Vai degrees, né? Ele vai falando dos degrees binding precedents, né? Ele vai falando. Então eu acho que a solução está por aí. E dizer o seguinte, olha, pessoal, acabou a confusão. É o seguinte, a decisão do STF no recurso ordinário é fortemente vinculante. Fortemente vinculante. Ah, você tem que se curvar diante dela. Tá, mas vai lá. Você quer decidir de forma contrária? Beleza. Vai ter recurso e vai ser reformado, porque é meio que lutar contra a maré. Vai chegar um momento que vai chegar lá no tribunal e vão mandar você se retratar. E se você não se retratar, vai para o STF, e o STF vai com uma decisão monocrática, que o regimento interno do STF permite, que o relator não precise levar para o plenário, se a questão já é pacífica. Monocraticamente ele nega o provimento lá para o teu recurso, acabou-se. Assim, é meio que ineficiente e irracional também lutar contra isso. Talvez seja melhor fazer palestras, escrever livros criticando as decisões do STF, para quem sabe no futuro ter um overruling, né? Como vocês sabem, é possível, né, o STF mudar o seu posicionamento. Então, acho que a grande questão está aí. Dizer que essas decisões do controle difuso, elas estão no mesmo patamar do concentrado da súmula vinculante, é um pouco estranho, porque, ora, o próprio Constituinte disse para o STF, meu amigo, você quer no controle difuso ser erga omnes? Decida mais algumas vezes, por 8-3, né, não por 6, e aí você faz uma súmula vinculante. Que é mais do que isso, é igual quando eu estou passeando lá com meu filho, eu quero um Homem-Aranha, compro um Homem-Aranha. Eu quero não sei o que, eu compro não sei o que, quero a fantasia do PJ Masks. Quero isso, quero aquilo. Aí chega na hora de fazer o dever de casa, quer todinho, quer sorvete, né? E aí, na hora de tomar o remédio, a vitamina, aí eu olho na cara dele o seguinte, tu quer mais o quê? Igual como diz aquele filósofo, Alexandre Pires, eu te dou a mão porque tu já quer o pé, né? Também um grande filósofo. E de grande qualidade, viu? Aí, gente, é mais ou menos assim, a Constituição está dizendo pro STF, pô, tu quer mais o quê, cara? Tu já tem controle concentrado. Aí tá, você pode me criticar dizendo, o controle concentrado é só quando o governador, presidente, Conselho Federal da OAB, as minorias não vão chegar no controle concentrado. Dificilmente vai ter lá, só se for um partido político, lá, enfim. Mas tem que ter representação no Congresso Nacional, então, tá, tem que ter controle difuso, de algum modo tem que gerar algum efeito erga omnes. Tá aí, súmula vinculante. Senado Federal. Pô, tu quer mais, cara? Tá? Eu acho demais dizer que, sei lá, uma vez o STF julgou por 6-5 no placar apertado, já valeu para o Brasil inteiro. E a maior prova disso é o caso do Lula. Porque no HC do Lula foi 6-5, dizendo que tinha que ter prisão em segunda instância. 6-5. Aí diz que vale para o Brasil inteiro, então todo mundo vai preso. Um mês depois, o que aconteceu? Teve uma ADIM, controle concentrado, por 6-5, agora não, é só com trânsito em julgado. Pronto. Quer dizer, a coisa não estava amadurecida ainda. Não estava amadurecido, gente. Foi só um HC do Lula lá. Aí diz que agora prende todo mundo em segunda instância. A maior prova disso foi isso, não estava amadurecido. Quando for controle difuso, tem que ter 8-13, é isso que diz o Lênin Streck. Tá? Então, calma lá. É muito bom ter um judiciário que salvaguarde direitos fundamentais, ter um judiciário que supra
a inatividade do legislativo compromissado com seus próprios interesses. É muito bom que tenha um judiciário que se preocupe com essa amplitude da Constituição de direitos fundamentais diante de minorias. Mas calma lá. Tá? Então, gente, eu ouvi a opinião da outra turma, tá? E agora eu quero saber a opinião de vocês. Calma lá. Eu vou colocar bem aqui, opção 1. Concordo com Gilmar. Abstrativização. Calma lá. Opção 2. Discordo do Gilmar. Pro difuso ter eficácia erga omnes, só com súmula vinculante ou Senado. Coloque aí, gente, opção 1 ou 2. A outra turma botou todo mundo opção 1. Todo mundo botou opção 1. Mas vamos ver aqui, gente. Vitor 2, Maria Crispino 2, Melina 2. A Melina eu já esperava, que eu já conheço um pouco da questão de democracia pela pesquisa. Nelson também 2, Hugo 2, Davi Bentes 2, Maria Inês 2. Bora, gente, mais gente, bora. Lucas, Jean Pípolos. Cadê o Lucas? André? Opção 2. 2 também. Ó, então, isso é uma prova que aqui, mais uma vez, o Aristóteles está certo, né? O meio termo, nessa questão do meio termo, né? Tem muitas pessoas aqui na turma com viés ideológico totalmente diversos, mas todos vocês foram na opção 2, porque é uma questão que nem tanto o mar, nem tanto a terra, né? Existem questões que existe ali um meio termo, tá? Agora, escrevam sobre isso, gente. Façam, sei lá, um TCC sobre isso. Só coloque uma nota de rodapé, tá? Então, pessoal, a gente finaliza aqui por hoje. Na aula que vem, deixa eu ver, cadê? Não, mas quando tiver tempo, né? É uma ideia aí, quando tiver, tem muita prova, muita coisa, né? Mas quem se interessar, é um excelente tema, pessoal, tá? Tá todo mundo meio enrolado, que tá no meio do semestre, né? Todo mundo muito enrolado. Então, pessoal, a gente finaliza por hoje, tá? E obrigado pela participação de todos. Até amanhã, tá bom? Um grande abraço para vocês. Valeu. Ah, sim, Lucas. Tu fizeste uma pergunta do trabalho, peraí. Fizeste uma pergunta aqui atrás. O senhor já enviou os materiais para o debate? Os arquivos de artigos? Bom, aqui, Lucas, deixa eu te falar. Todos os temas lá do... Eu passei até para o Davi Bente. Eles têm os votos na íntegra no STF. E a questão doutrinária, vocês que vão buscar. Tá? São temas completamente diversos uns dos outros. Eu tenho algumas coisas no meu computador, mas é melhor cada grupo buscar suas fontes. Tá bom? Porque vocês devem se apoiar. Se tiver decisão do STF, devem se apoiar criticando ou elogiando os votos, né, dos ministros, sem prejuízo de trazer elementos externos de doutrina, de livros que vocês tenham. Tá bom? Valeu, Lucas. Um grande abraço a todos.